tenho uma pergunta, que é uma pergunta muito específica, para a gente começar a conversar aqui nessa noite. E a minha pergunta é: você quer ser curado? Eu acho que se o próprio Jesus pudesse olhar vocês nos olhos e perguntar: você quer ser curado? E a resposta fosse: amém. Eu acho que isso talvez seria pouco comparado com a realidade de Jesus olhando para vocês nos olhos, perguntando: você quer ser curado? Eu tenho falado com vocês sobre um desespero, uma emergência na nossa busca, sabe? E uma coisa que eu tenho tido cada vez mais convicção é que Deus se move em relação aos nossos temores, ao nosso medo, ao nosso desespero. Deus inclina o coração dele para isso. A palavra de Deus fala isso muitas vezes, que no nosso clamor desesperado o Senhor ouviu a nossa voz. Na nossa busca desesperada, no nosso entendimento que tudo está perdido, se não for a presença de Deus, Ele simplesmente nos acolhe. Ele não assiste o nosso medo e o nosso fracasso. Ele intervém, Ele cuida, Ele mantém, Ele sustenta. E de acordo com tudo isso, a minha pergunta para vocês ainda é: você quer ser curado? Será que você quer mesmo? Eu quero ler com vocês o texto de João 5, a gente vai ler a partir do verso 1 até o 15. E o texto diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda. Tendo 5 entradas em volta, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. E quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Só até aqui, por enquanto. Isso não tocou seu coração? Isso não mexeu com você? Um homem que era refém da condição que ele vivia há 38 anos. Eu quero te convidar a pensar em como se manifesta visualmente uma paralisia há 38 anos. A gente não sabe a idade daquele cara, mas 38 anos, se a perna dele parou de crescer durante 38 anos, se a perna dele parou de ser nutrida, era uma perna atrofiada, era uma coisa completamente bizarra. Na semana passada eu falei aqui sobre Bartimeu, que provavelmente não tinha os olhos, e a situação do paralítico do tanque de Betesda era muito parecida. Só que eu queria que vocês pensassem que o negócio é o seguinte: Jesus estava em Jerusalém por conta de uma festa. Fala assim: uma festa. Uma festa, alegria. O judeu é um povo extremamente festeiro. É muito parecido com a gente, com os crentes. Nós somos festeiros também. Eles comemoram absolutamente todas as coisas. Eles têm festa de cor, festa de tribo, festa de não sei o que, festa da colheita, e é um monte de festa. E numa das festas grandes, a cidade estava cheia e Jesus estava naquele lugar. O clima da cidade era de festa, era de alegria completa. Eu fico pensando que era meio parecido com aquele clima de Copa, quando a gente era mais novo.
Lembra? 2002, 2006, era a Copa do Mundo, você saía na rua, estava tudo pintado, tinha bandeirinha em todo lugar. Essa era Jerusalém nos dias festivos. E aí Jesus simplesmente está lá festejando. E se você assistiu a série The Chosen, quem assistiu aqui? Aquela série é muito fiel em algumas coisas, né? E tem alguns momentos de festa, e você vê ali os discípulos cantando e dançando. Logo no começo da série tem o milagre de Jesus em Caná, no casamento, nas bodas em Caná, e eles estão dançando. E aí você vê Jesus lá, e é uma coisa muito engraçada de ver. Agora imagina só que Jesus simplesmente ele deixa um contexto, que é o contexto da festa, o contexto do dinheiro, o contexto da alegria. Ele abandona a festa no meio da festa, e eu imagino que ele tenha saído à francesa, que ninguém foi com ele. E aí Jesus decide abandonar esse clima de festa, de alegria e de religiosidade, e ir para o lugar onde de fato precisavam dele. Jesus abandona a festa, e aí Jesus chega lá no tanque de Betesda. E esse tanque não é nem um pouco parecido com o que eu imaginava. Olha só, se você for parar para olhar essa imagem aí, eu tentei deixar o mais claro possível para o ChatGPT, para ele criar uma imagem parecida, só que ele não consegue captar a quantidade de complexidade que tinha naquele tanque, porque aquele tanque tinha 5 pavilhões, era um tanque interligado com 5 grandes pavilhões, e nesses lugares tinham inúmeras entradas, e tudo indica que tinham milhares e milhares de doentes lá. Só que as pessoas que estavam lá eram somente as pessoas que eram desenganadas pela medicina. Então não tinha no tanque alguém doente de gripe. Não tinha no tanque alguém doente de uma coisa que o tempo pode curar, ou que a medicina naquele tempo, naquela geografia, naquela cultura, podia se responsabilizar. Só existiam naqueles lugares aquelas pessoas que estavam condenadas para o resto da vida. Cegos, paralíticos, leprosos. Só aquelas pessoas de quem a medicina já se esqueceu e que precisavam jogar aquelas pessoas num lugar para que aquelas pessoas não sujassem o ambiente sagrado. Então, eles estavam ali, no tanque, e talvez aqueles cegos que estavam ali já estavam com os olhos mortos. Talvez aqueles paralíticos ali já estavam com as pernas atrofiadas. Aquelas pessoas, a única coisa que elas tinham é uma só esperança, de que entre todas as milhares de pessoas que estavam ali, e que elas não sabiam quem poderia entrar primeiro no tanque, porque o tanque, como ele tinha cinco pavimentos, 5 pavilhões, não dava para você ver todas as entradas. Então não dava para saber quem entrou primeiro. Mas a única esperança que eles tinham é de, em algum momento, um anjo mexer na água e você ser a primeira pessoa a entrar. Sabe de uma coisa? Essa esperança é uma esperança impossível. E não existe nenhum relato, nem na Bíblia e nem fora dela, que de fato um anjo mexia na água. Eu não estou falando que não mexia, mas eu estou falando que a gente não tem uma prova, um documento que fale assim, de fato, um anjo mexia na água uma vez por ano, e quem caísse primeiro estava curado, e um deles foi o Tadeu, e ele pulou lá, e ele ficou curado, e foi lindo. Não existe esse relato. Então talvez o império tenha se responsabilizado
de tirar todos os doentes das ruas da cidade e mandar para um lugar só, falando: olha, tem um dia que o anjo desce na água, e quem cair primeiro, e aí é aquela coisa de um mérito, quem caísse primeiro caía por mérito próprio. E nosso Deus nunca curou ninguém por mérito próprio. As pessoas ficavam ali, a esperança delas é: se mexer, eu vou pular. E se caísse uma pedra no tanque, eles pulavam. E aí pula aquele bando de doente. Aí imagina para tirar aquelas pessoas de lá. A maioria deles inválidos, não conseguiam sair de lá. Tinha gente que morria ali dentro. E aí Jesus decide abandonar a festa. Jesus decide deixar todo o ambiente festivo, ambiente bonito, comida, bebida, música, para ir para aquele lugar, porque me parece que o nosso mestre, ele é especialista em situações que não tem mais esperança, em situações que a medicina já condenou, que os humanos já condenaram, que as famílias já abandonaram aquelas pessoas. Imagina você a cena que Jesus estava vendo. Imagina Jesus andando por aquele lugar, vendo aquelas pessoas em situações completamente desumanas. Eles ficavam ali debaixo de sol e debaixo de chuva. Esse há 38 anos. Imagina quão machucado esse cara não estava. Imagina como não estava a pele desse cara. Imagina como não estava a higiene desse cara. Ele não podia sair dali para outro lugar para fazer suas necessidades, para se lavar ou alguma coisa assim. Imagine o cheiro daquele lugar. Mas aquele lugar chamou a atenção de Jesus de alguma forma. E Jesus então encontra aquele cara, 38 anos, em cima de uma maca. E aí Jesus, diante daquele cenário, que se for a gente pensando, a gente pensa que Jesus poderia fazer muitas coisas ali. A gente pensa que inclusive Jesus podia agitar as águas. A gente pensa que Jesus podia fazer alguma coisa escandalosa. A gente pensa que Jesus podia subir num lugar alto lá e falar assim: eu vou curar vocês. E se ele fizesse, aquelas pessoas seriam curadas. Mas Jesus encontra no uma necessidade específica e ele decide ir lá fazer uma pergunta. Uma simples pergunta. A pergunta que eu fiz para vocês: ei, você quer ser curado? Ele olha para aquele homem que está numa cama há 39 anos, debaixo do sol, debaixo da chuva, debaixo de qualquer condição, às vezes passando frio, às vezes passando calor, e pergunta: você quer ser curado? E a minha pergunta é: qual é o doente que não quer ser curado? Eu sei bem o que é isso. Qual que é? Por mais simples que seja a sua doença, eu não sei vocês, mas eu às vezes fico com dor de cabeça e eu boto a mão na minha cabeça e falo: sai dor de cabeça em nome de Jesus. Você faz isso também? Imagina, a gente faz isso com dor de cabeça. Imagina se a gente está naquela condição daquele homem e Jesus chega e pergunta: você quer ser curado? Ele estava ali sustentado pela única esperança de um dia o anjo mexer e ele conseguir se arrastar com os braços para dentro daquele tanque e hipoteticamente chegar primeiro que todo mundo. Mas aquele cara, na hora de responder, ele não responde que sim e não responde que não. Ele dá para Jesus uma resposta que de fato destrói o meu coração. E uma vez eu preguei sobre esse texto, só baseado nessa resposta dele. Ele fala assim: Jesus não, né? Ele fala: sabe qual que é o problema? O problema é que eu não tenho ninguém. Aquele cara que estava ali esperando uma cura,
esperando alguma coisa, tendo ali aquele último fio de cabelo que representava a esperança dele, sustentando a vida dele inteira. Quando ele olha para o homem que pode curá-lo, ele fala assim: eu não tenho ninguém. Eu já perdi tudo que eu tinha, Jesus. Eu já não tenho mais nada. Eu não tenho esperança porque, quer saber de uma coisa? Eu não acredito que eu vou ser curado, porque eu não tenho ninguém. E aí ele começa a falar, ele começa o discurso dele, e o discurso dele é totalmente triste. Eu vivo aqui na esperança da água agitar, mas quando a água agita, eu não tenho quem possa me carregar lá para dentro. E aí Jesus interrompe aquele discurso triste, aquele discurso comovente, aquele discurso tocante. Jesus interrompe tudo aquilo com uma simples ordem: levante-se, pegue a sua maca e ande. E a Bíblia é fiel em dizer, imediatamente o homem ficou curado. Ele pegou a maca dele e ele começou a andar. O significado de Betesda é casa de misericórdia. E olha que irônico. O tanque era de Betesda. O tanque era da casa de misericórdia. E aqueles doentes estavam ali sem ninguém ter misericórdia nenhuma deles. Sem ninguém enxergá-los. Sem ninguém se colocar no lugar deles. Mas com Jesus foi diferente. Jesus foi até eles. Jesus andou no meio deles. Jesus sentiu a dor deles. Jesus sentiu o cheiro deles. Jesus ouviu eles. E o que eu queria dizer para vocês é que hoje a gente está aqui, no nosso tanque de misericórdia, no nosso tanque de Betesda. E nessa casa de misericórdia aqui tem gente que está doente, tem gente que está sem esperança, tem gente que está com os olhos mortos, tem gente que está paralisado, tem gente que está morto, tem diagnóstico que é assustador, tem pessoas que estão presas nas suas almas. E além de tudo isso, aqui, nessa casa de misericórdia, tem também gente que não tem ninguém. Só que para vocês e para mim, que posso estar nessa casa de misericórdia, esperando que algo aconteça, esperando que o anjo balance a água, esperando que alguém possa me jogar dentro da água, de alguma forma, eu preciso falar para vocês, Jesus Cristo também está aqui, Ele anda no meio de nós, e Ele nos olha nos olhos, Ele sente a nossa dor, e a pergunta dele é: ei, você quer ser curado? Ou, você quer ser curado? E ainda que na sua mente você tenha 1000 motivos para não ser curado, Jesus, esqueceram de mim. Ei, você quer ser curado? Jesus, mas ninguém se coloca no meu lugar. Você quer ser curado? Não, Jesus, mas eles me abandonaram, mas eu não te abandono. Você quer ser curado ou não? Ainda que a sua resposta seja confusa, a pergunta dele é clara: você quer ser curado? Não existe nada que limite o poder do nosso Deus. Se Ele pergunta, é porque Ele pode resolver. Se Ele se interessa, é porque Ele pode mudar o nosso cenário. E uma coisa que me chama muito a atenção é justamente isso que está acontecendo aí. O texto diz assim, ó: um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, eu queria falar para vocês que Jesus conhece a sua real situação. Jesus sabe o que se passa. Jesus sabe o que se passa dentro do seu coração. Jesus sabe o que se passa dentro da sua cabeça. Jesus sabe o que você sente. O texto não tem em nenhum momento alguém que está ali como um interlocutor de Jesus.
falando assim, ó, quanto tempo que você está aí? Eu estou 38 anos. Ó, ele está 38 anos. Não existe essa pessoa. O texto diz que Jesus Cristo olha para ele, e Jesus Cristo sabe que ele está naquela situação. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus Cristo olha para você, e Jesus sabe qual que é a sua situação. Jesus olha para você e Ele sabe sua situação. Jesus olha para você e Ele não está alheio à sua situação. Ele sabe, Ele sonda o seu coração, Ele te conhece, Ele sabe dos seus sonhos, Ele sabe dos seus medos, Ele sabe da sua dor, Ele sabe da sua alegria. Ele sabe o que você está passando. Jesus, Ele não só sabe quem você é, Ele não só sabe o seu nome, mas Ele sabe a sua situação, Ele sabe como está delicada a sua situação familiar, Ele sabe como você se sente julgado, Ele sabe como você se sente diminuído, Ele sabe como você se sente. Jesus sabe todas as vezes que você tem chorado e você tem pedido. Quando Ele chega ali, os olhos dele contemplam aquela situação. Ele sabe por tantas vezes, aquele cara teve a esperança dele rompida. E aquele cara tinha a esperança dele rompida, e a crença dele é que aquela esperança dele era rompida porque ele não tinha ninguém. Mas na realidade, ele esperava por alguém. Ele esperava por Jesus. Eu preciso te falar uma coisa. Na sua vida, nas pessoas que estão à sua volta, aquelas pessoas que precisam de alguma coisa, elas olham para vocês, mas elas esperam Jesus. Elas olham para você, mas o que elas estão querendo é Jesus. Quando você, que às vezes está triste, às vezes está se sentindo abandonado, você olha para a situação e você olha, ninguém pode me ajudar. Você só está esperando uma pessoa, você está esperando Jesus. Você não tem como transferir a responsabilidade da sua vida para ninguém, porque só Jesus pode te atender. E quando eu falo isso, eu não falo assim, olha, você está no bico do corvo, é só Jesus na sua vida, como a gente vê esse ditado. Não, agora é só Jesus. Ei, não é nada disso. Eu estou falando, é Jesus, é só Jesus, mas Ele te enxerga. É só Jesus, mas Ele pode fazer. É só Jesus, mas Ele é o seu Pai. É só Jesus, mas Ele recolhe as suas lágrimas, Ele guarda com Ele, Ele registra no livro dele. É só Jesus, mas Ele é quem pode todas as coisas. E graças a Deus que nós dependemos de Jesus, porque Ele é quem cura, Ele é quem restaura, Ele é quem liberta, Ele é quem dá vida, Ele é quem restitui. Só Jesus pode fazer. E hoje Ele está aqui com o diagnóstico da sua vida na sua mão, não como aquele que depende de algo, ou como aquele que lê um documento, mas Ele estava lá, Ele sente por você. Em cada momento de sofrimento que você se sentiu desamparado, Jesus estava com você. Em cada momento de luto que você viveu, Jesus estava com você. E deixa eu falar uma coisa, naqueles que você ainda vai viver, Jesus está com você. Jesus te carrega pelos braços. Jesus te sustenta com a sua mão poderosa. Sabe, Jesus ele olha para a mulher samaritana sabendo que ela está vivendo em adultério. Ele olha para Zaqueu sabendo que era um cara desonesto. Ele olha para o jovem rico sabendo que mesmo com a boca cheia de coisas boas, ele era um cara que amava muito mais o dinheiro do que a Deus. Ele olha para Judas e enxerga que Judas é traidor e é avarento. Jesus olha para Dimas,
O ladrão da cruz enxerga o arrependimento. Ei, Jesus enxerga o que está no seu coração. Ele vê o que ninguém vê. Ele sonda onde ninguém pode sondar. E Ele faz o que ninguém pode fazer. É impossível fugir do olhar de Deus que está em todos os lugares. Ele tudo sabe. Um dos textos que eu sou mais apaixonado e que eu cito em quase todas as mensagens é Romanos 8:38. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o que acontece aqui é que Jesus, além de conhecer a sua real situação, Ele quer que você reconheça também. Ele quer que você saiba onde você está. Ele quer que você saiba que você depende dEle. E é por isso que Ele pergunta: você quer ser curado? E essa pergunta é tão perfeita. Essa pergunta é tão bem colocada que ela até parece simples. Ela parece uma coisa muito fácil de resolver. É doente, quer ser curado, quero ser curado, então levanta e vai. Mas ela tem um fundo tão impressionante, que aquele cara, ele não responde um sim ou um não, como ele poderia fazer. E como a gente olha para o texto, e a gente pensa assim: nossa, esse cara está sendo meio doido. Porque como é que Jesus pergunta, você quer ser curado? Ele está 38 anos parado, e ele responde qualquer outra coisa. Ele tem que responder: sim, eu quero agora. Mas se fosse a gente diante de Jesus, deixa eu falar para vocês, eu imagino que o olhar de Jesus seja tão penetrante. Eu imagino que as perguntas e a entonação e cada palavra seja tão bem colocada, que aquilo rompe todos os limites existenciais, aquilo vai diretamente na sua alma. Então quando ele pergunta, você quer ser curado? Aquele cara, ele tenta liberar para Jesus um diagnóstico: eu não tenho ninguém. Eu preciso de alguém que me leve para o tanque quando a água é agitada. Mas quando eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. E o que eu preciso falar para vocês é que, embora Jesus Cristo esteja aqui, querendo te curar por fora, Ele também quer que você olhe para você, que você olhe para o seu interior. E a palavra dele é tão penetrante que a pergunta, você quer ser curado, se torna uma pergunta complexa e poderosa. Ei, você quer ser curado? Jesus, está tudo tão difícil na minha vida. Eu preciso te contar, eu estou com um problema familiar. Eu preciso te contar, eu não estou sentindo esperança mais. Eu preciso te contar que eu não estou sentindo a sua presença faz tempo. Eu preciso te contar que eu não oro mais como eu orava antes. Eu preciso te contar que eu não leio a Bíblia mais como eu lia antes. Eu preciso te contar, Jesus, que a palavra que aquele médico falou me destruiu por dentro e eu me sinto totalmente desamparado. Jesus sabe da situação, mas Ele quer que você entenda que, por mais complexo que aquilo seja, basta uma palavra dEle para que tudo mude. Sabe de uma coisa? Jesus Cristo quer que você entenda que Ele é o seu Salvador. Jesus Cristo quer que você jogue todos os seus anseios e temores diante dEle, porque é Ele que pode resolver. Então a pergunta de você quer ser curado não é tão simples assim. A pergunta de se você quer ser curado, ela te faz entender em que posição você está. Ela te faz entender que você é criatura e não criador. Ela te faz entender que você é limitado. Ela te faz entender que você não tem poder nenhum. E que ninguém à sua volta pode te ajudar.
Mas essa oração é uma oração endereçada. É uma oração para o mestre dos mestres, para o rei dos reis, para aquele que deixou o ambiente da religiosidade, o ambiente bonito, de pessoas sorrindo e dançando, e foi para o meio dos doentes. Profeticamente, isso significa que aqui, quando você está sorrindo e cantando, Ele está vendo a dificuldade no seu coração também. Ele está pisando em lugares que ninguém quer pisar. Ele está indo a lugares que ninguém quer ir. Na sua alma você tem aquele quarto escuro, daquelas coisas que você fez e não contou para ninguém. Daquelas coisas que você tem vergonha de ter feito, vergonha de ter dito, vergonha de ter visitado. Jesus quer visitar esses lugares. Jesus pode te tirar de lá. Jesus pode te tirar do lugar mais escuro, mais sombrio e mais tenebroso. E a pergunta dele é simples: você quer ser curado? Sou eu quem posso te curar. Só eu posso te curar. Sabe, eu imagino que seja inclusive o que aconteceu com o jovem rico. É impossível uma pessoa ser curada de um problema que ela acredita não ter. O jovem rico teve a maior chance da vida dele de ter tudo transformado, tudo mudado. Bastava ele conduzir as palavras dele de forma: Jesus, eu posso cumprir todos os mandamentos, mas o meu coração está no vinagre. Meu coração está no dinheiro, nas coisas humanas. Eu sou um avarento. Ele podia ter feito isso. Mas Jesus dá a oportunidade para ele. Jesus dá a oportunidade para ele. E ele desperdiça. Sabe, eu acho que deve ser difícil demais reconhecer os problemas que nós temos. Isso só me mostra que, às vezes, eu tenho sido muito religioso, a ponto de não querer reconhecer os meus sentimentos ruins, o meu coração envaidecido, o meu coração orgulhoso. Às vezes, no seu e no meu discurso, pode estar a palavra mais floreada, mas Jesus está olhando para a gente nos olhos, sabendo do nosso interior, falando para a gente assim: você quer mesmo ser curado? Você sabe a posição que você está? Você sabe o lugar que você está ocupando? Eu tenho para te libertar, mas eu preciso entender: você quer mesmo ser curado? E o texto continua, e eu estou concluindo, a banda pode subir. O texto continua dizendo assim: isso aconteceu num sábado. Pode colocar o texto, eu acho que é o 13. Acho que é o 13. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido você carregar a sua maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? E o homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Tinha muita gente. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Jesus encontrou o ex-paralítico na festa. Aquele cara, ele foi curado e ele não foi para a casa dele. Ele foi para a festa. Ele não foi ter um tempo de descanso. Ele foi para a festa. Tem bênção que a gente recebe, que a gente ora: eu preciso do emprego. Aí a gente recebe o emprego, no dia de vir no culto a gente não vem por causa do emprego, que a gente está cansado. Isso aí, na minha célula, eu não oro mais para ninguém arrumar emprego, porque o pessoal arruma emprego e some da célula, que fica cansado. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olhe, você está curado.
não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. E o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. A Bíblia não conta o motivo de Jesus ter encontrado aquele homem e ter tido a vontade de curá-lo. A Bíblia não fala para a gente por que Jesus, dentre aquela multidão de pessoas doentes, inválidas, Jesus escolheu um. A Bíblia não fala isso. Mas eu posso tentar entender isso quando eu leio a sequência desse texto, que Jesus fala assim: não volte a pecar, para que não aconteça algo pior com você. Eu posso entender que aquele homem talvez fosse o pior dali. Talvez fosse o que a doença não estava só no físico, estava na alma. Que a doença não estava só no físico e na alma, estava no espírito. Eu posso entender que talvez aquele milagre era o milagre mais complexo. Aquele milagre era o milagre mais difícil. E quando eu fico pensando nisso, a gente entende, né, que aquele homem estava paralisado por conta de algum pecado. E isso não é uma regra. Não é uma regra. Tanto que a gente vê na Bíblia casos que a doença, o problema era por causa do pecado e casos que não. Não existe uma regra. De fato, todos os problemas e doenças que a gente vive são por conta do pecado. Mas às vezes não é um pecado nosso, é o pecado original, a queda do homem. A queda do homem provocou tudo isso na humanidade. Mas às vezes o caso é um pecado nosso. E aí, quando eu me deparo com esse texto, que eu vejo que aquele homem estava preso àquela maca por conta do pecado, eu penso também que ele era exatamente o tipo de pessoa por quem Jesus Cristo estava ali. Ele era como eu e você. Antes pecadores, que fomos feitos santos por conta do sangue de Jesus. Que estamos no processo da santificação que vem de Jesus. E a real, gente, a real é que Jesus se importa com você. A real é que Ele te conhece, Ele vê as suas quedas, Ele conhece os seus dramas, Ele te ama, e Ele é capaz de largar qualquer festa para ir até você, te olhar nos olhos e perguntar mais uma vez: você quer ser curado? Não importa o pecado que você tenha cometido, não importa a divisão que exista entre sua vida e Jesus, e talvez uma caminhada que você gostaria de viver, não importa nada disso. Jesus larga qualquer festa para olhar nos seus olhos e falar: você quer ser curado de verdade? O dia que você entender que eu posso te curar, que sou eu quem te cura, eu vou falar e você vai largar a sua maca. E eu preciso perguntar para vocês: qual tem sido a sua maca? O que tem te mantido na cama? O que não está deixando você fluir? O que não está deixando você andar? Jesus Cristo quer te curar. Jesus Cristo quer te curar. Mais uma vez Ele quer te curar. E essa cura que a gente está falando hoje, é óbvio, nós estamos no culto milagres e com um Deus que pode fazer todas as coisas. Então, nós temos a certeza que pode acontecer cura física, pode acontecer cura nas emoções, a gente tem essa certeza. Mas eu estou falando de uma cura que pode ser além disso. Uma cura que pode ser diante de um pecado que talvez você tenha cometido, que tenha te colocado num lugar de refém, que tenha te paralisado,
que tenha te impedido de andar, te impedido de fluir, que esteja te consumindo, esteja te afastando. Aquilo que talvez preenche o seu corpo, mas esvazia a sua alma. Sabe de uma coisa? Não existe nada mais frágil que a nossa santidade. Não existe nada mais frágil que isso. E Deus nos chamou para a santificação. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E aquele texto que a gente já trabalhou aqui, do povo de Deus, diante do Jordão, antes de chegar em Canaã, na terra prometida, tinha tudo, do bom e do melhor lá. Mas para ver o rio parar, o profeta é claro em dizer assim: santifiquem-se hoje, porque amanhã Deus fará maravilhas diante de nós. Você quer experimentar o extraordinário de Deus, o sobrenatural? Então hoje é dia de se santificar. Hoje é dia de entender que nós temos um problema. E por que a gente não luta contra ele como a gente deveria? Sabe? Aquele coração que a gente tenta se afastar de Deus, a gente tenta se esconder de Deus. Aquele lugar na nossa vida que a gente quer que Jesus não toque. Não importa em quanto tempo você sofre, qual prisão que você sofre, qual pecado que você cometeu, ou que está consumindo o seu coração. Não importa nada disso, a pergunta é uma só: você quer ser curado? Não importa a gravidade, não importa limite nenhum, porque nosso Deus não tem limites. E a pergunta é: você quer ser curado? Não importa que você esteja desesperançado hoje, que você não esteja sentindo mais a presença de Deus, que você esteja transferindo a responsabilidade para as pessoas. A pergunta é uma só: você quer ser curado? Essa é a pergunta de Jesus. Se coloque em pé. Aquele homem foi liberto, porque Jesus decidiu sair do ambiente da festa, sair do ambiente religioso. E o que eu queria falar para vocês, o que eu queria que vocês guardassem no coração de vocês, é que o nosso Deus, ele não depende de ambientes religiosos. Mas a gente precisa entender quem é que está falando com a gente. É exatamente o que aquele homem precisava ter entendido. Você quer ser curado? Eu não estou aqui para vender algo para você. Eu não estou aqui para tentar ficar até a água ser agitada para eu jogar você. Eu não estou aqui para falar sobre crenças. Eu não estou aqui para falar sobre nada disso. Eu estou aqui para te libertar. É assim que Jesus faz. Jesus Cristo tem libertação para nós. Diante disso, eu posso dizer uma coisa para vocês. Eu não sei pelo que você está sofrendo, eu não sei se você tem uma doença, eu não sei se você tem um problema grande demais, que você pensa que não tem solução. Eu não sei de nada disso. O que eu sei é que o pecado é a pior das doenças. O que eu sei é que a transgressão contra Deus é a pior das doenças. Se você tiver com uma doença mortal e o seu coração não estiver em Deus, é a pior coisa do mundo. Agora, se você estiver bem, mas o seu coração não estiver com Deus, aí praticamente não tem solução. Meu convite para vocês hoje
é um convite para reconhecer aquele que pode nos libertar de toda e qualquer iniquidade. Esse é Jesus. E a pergunta dele é: você quer ser curado? Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui para frente, todo mundo. A gente vai ter aquele tempo que a gente tem de oração aqui. Vem para cá. Eu ia pregar hoje sobre outro milagre, completamente diferente, outra mensagem. Eu escrevi a mensagem inteira. Pode sair de perto do corredor e vir para cá, ó, porque senão o pessoal não consegue chegar. Vem aqui mais pertinho. Outro texto, eu escrevi a mensagem quando eu estava estudando. Hoje à tarde, o Espírito Santo falou que não queria que eu ministrasse aquilo hoje. Queria que eu estava sendo guiado pelo meu coração e não de fato pelo Espírito. E aí eu passei um tempo muito difícil de não saber o que o Espírito Santo queria. Eu sabia que ele não queria a mensagem que eu tinha escrito, que ele queria outra coisa, mas eu não sabia o que era. E eu fiquei muito angustiado até que o Espírito me levou ao paralítico do tanque de Betesda. E é impossível pregar sobre esse texto pregando simplesmente sobre a cura do paralítico. Isso aí Jesus faz com a maior facilidade do mundo. Jesus cura câncer, Jesus ressuscita os mortos com toda a facilidade do mundo, mas isso aqui não era especificamente sobre isso. A paralisia era só uma das coisas. O problema que Jesus estava combatendo ali era o pecado. E na minha vida, eu tenho coisas que eu preciso abandonar. Na minha vida, eu tenho coisas que o Espírito Santo olha e fala assim: filho, você não precisa mais disso. Você não precisa estar com o seu coração aí. Você não precisa sentir isso. Você não precisa sentir aquilo. Então, quando eu olho para isso, quando eu olho para a palavra de Deus, ela olha para mim. Ela olha para mim. E a pergunta que ela fez para mim hoje é: você quer ser curado? A gente vai começar a orar aqui junto, enquanto a banda toca. E o que eu queria que tivesse no coração de vocês é que vocês começassem a entender a profundidade disso, e a grandeza de Deus, e a grandeza dessa libertação dos nossos erros, das nossas transgressões. Por mais inocentes que elas sejam, elas nos paralisam. Tudo que nós fazemos, que o Espírito Santo não mandou a gente fazer, está nos paralisando. E hoje é dia de deixar para trás. Eu não sei qual é a sua maca, mas eu sei que hoje você vai pegar ela pela mão e não deitar nela. Eu sei que hoje você vai andar com ela e você vai na direção do templo, anunciar para todos que Jesus Cristo te curou. Só existe testemunho quando a gente deixa alguma coisa para trás. Então vamos começar a orar.